Olá! Provavelmente nós já ouvimos várias pregações sobre a parábola do filho pródigo. E normalmente se entende que o filho mais novo, ele pediu a sua parte antecipada na herança, foi para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens de forma dissoluta. Em seguida, ele se arrependeu, voltou para casa e foi aceito por seu amável pai. Porém, há um ponto nessa interpretação que precisa ser corrigido. Exatamente o momento em que ocorreu o arrependimento do filho mais jovem. Tradicionalmente se entende que o arrependimento do filho pródigo ocorreu no momento em que ele decidiu retornar para a casa do seu pai. Mas será que é exatamente isso que o texto diz? Então é importante que nós atentemos para alguns elementos importantes dessa parábola. Primeiramente, a parábola retrata de modo bem vívido o completo fracasso do filho mais jovem em seu plano egoísta, após haver pedido a sua parte na herança e viajado para uma terra distante. O texto afirma que ele gastou todos os seus bens de maneira dissoluta. A palavra traduzida aqui por dissipou tem a ideia de perder ou dissipar algo por negligência, como, por exemplo, um pastor que deixa o seu rebanho se dispersar. A ideia expressa pela palavra dissolutamente é de uma vida sem limites, sem regras, sem qualquer controle. O modo imprudente, dissoluto e esbanjador como o pródigo gastou o seu dinheiro o levou rapidamente à completa miséria. Como se não bastasse a situação difícil na qual se encontrava, para piorar ainda mais a situação do jovem pródigo, o país onde ele estava é acometido por uma grande fome. No versículo 14 ele diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. O jovem não contava que seus recursos iriam acabar tão rapidamente e que viria um período de escassez ao país onde ele estava vivendo. O texto declara que, diante disso, o jovem começou a passar grande necessidade. Diante da situação em que se encontra, o filho mais jovem se sujeita a cuidar de porcos para sobreviver. A força da expressão usada aqui enfatiza que o pródigo insistiu tanto para que o homem o ajudasse que ele lhe ofereceu um emprego que sabia que ele não aceitaria. Cuidar de porcos era um trabalho considerado imundo e indigno para um judeu, completamente fora de cogitação. O fato de haver aceitado tão humilhante emprego ressalta a extrema penúria pela qual o rapaz estava passando naquele momento. Notemos que seu declínio brusco e sua necessidade extrema o levaram à mendicância. Diz o texto: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O texto declara que sua fome era tanta que ele tentava fartar-se das alfarrobas dos porcos. A alfarroba era uma vagem selvagem de sabor amargoso, geralmente dada aos porcos em época de escassez, e só ingerida por seres humanos em estado de extrema penúria e miséria. A passagem acrescenta que ninguém lhe dava nada para comer. Portanto, o texto retrata de forma bem vívida o avanço progressivo, descendente, na situação do filho mais jovem. Naquele país distante, ele desce do céu ao seu próprio inferno. Ele saiu de uma situação favorável e confortável e chegou a uma situação de completa penúria e miséria. Essa estrofe da parábola termina com um jovem longe de casa, sem amigos, sem dinheiro, com fome e sem qualquer esperança. Uma situação realmente desoladora. Notemos também que a parábola ela narra que o filho mais jovem caiu em si e avaliou a sua própria situação, comparando-a com a dos trabalhadores do seu pai. Aí no versículo 17 ele declara: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Interessante que ele não compara a sua situação atual com a situação anterior como filho, mas com a situação dos trabalhadores de seu pai.
Ele percebeu que os trabalhadores de seu pai passavam bem melhor do que ele estava passando ali naquele momento. Ao conhecer a dureza e a crueldade do mundo, ele começa a perceber o quanto seu pai era bondoso e amável até com seus empregados. Porém, nós devemos notar que o motivou a voltar para casa foi a constatação de que havia chegado ao fim dos seus recursos. Ele estava no fundo do poço. Notemos que em nenhum momento a narrativa menciona arrependimento aqui. Então, ao avaliar a situação em que se encontrava e a extrema penúria pela qual estava passando, o filho mais novo formula então um plano de retorno ao lar paterno. Primeiramente, ele reconhece que a ofensa que praticara contra o seu pai havia sido tão grave que isso o excluía da condição e dos direitos de filho. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Diante da profunda ofensa que praticara, o pai tinha todo o direito de não aceitá-lo mais como filho. Além disso, ele sabia que não possuía mais nenhum direito aos bens da família, pois já os havia recebido, os havia dissipado de forma dissoluta. Além disso, ele sabia que teria que enfrentar o ódio e o desprezo da comunidade local. Então, prevendo todos esses problemas, os constrangimentos que teria que passar, mas diante da necessidade na qual se encontra, o filho mais jovem formula um plano de sobrevivência. Voltaria para a casa do pai, mas não mais na condição de filho, mas sim na de trabalhador assalariado. Através de seu próprio trabalho, ele conseguiria prover o seu próprio sustento. Pelo menos a sua sobrevivência estava garantida como trabalhador do seu pai. Era o que ele estava pensando. Então, o filho mais novo voltou para casa, planejando colocar em prática o plano que havia tão astutamente planejado. Porém, observando melhor essa narrativa, nós devemos notar que em nenhum momento o filho mais novo planeja pedir perdão ao seu pai pelas graves ofensas que havia praticado contra ele. Seu plano se fundamenta completamente em seu próprio mérito e no seu esforço pessoal. Ele deseja trabalhar e conseguir o seu sustento com os seus próprios braços. É um plano arrogante de um jovem que ainda não compreendeu o que realmente significa ser filho. Sua única preocupação é com a própria sobrevivência diante do caos em que sua vida havia se tornado naquele momento. Então, o arrependimento do filho mais jovem não ocorreu no momento em que ele decidiu voltar para casa, como normalmente se ouve nas pregações e estudos bíblicos sobre essa parábola. De fato, sua decisão de voltar para casa foi parte de um plano egoísta de sobrevivência. Seu arrependimento ocorreu realmente quando ele presenciou a demonstração de amor ilimitado e incondicional da parte do Pai. Foi ali que ele entendeu. Foi ali que houve o arrependimento. Nesse momento, ele percebeu a tolice de seu plano egoísta de tentar comprar o pai com seu próprio trabalho e desistiu de tentar merecer sua permanência na casa paterna por meio dos seus esforços. Foi exatamente no momento em que o seu pai o aceitou de volta, sem condições, sem exigências. Foi ali que ele percebeu a grandeza de um amor que ele não tinha condições de merecer ou de comprar, mas apenas de aceitar de forma graciosa. Obrigado e até o nosso próximo vídeo sobre: é isso mesmo que o texto diz?